Tô ao vivo. Ao vivaço, pontualmente, às 8 horas. Queroles. Abreu. Weber. Saudades, Weber. Nunca mais nos falamos. Esperando o senhor deputado Giuseppe Riesgo aparecer por aí. E aí, lindão? Nem tô com saudade de ti, que eu tava falando contigo até agora há pouco. Deixa eu botar meu notebook no silencioso. Deve estar conectando aí, ele tava dando uma carguinha no celular. Ele é a atração principal, né, cara? Comigo tu fala todo dia. Vai dar eco aqui. Diminui o som. Oi, Dinda. Victor. Deixa eu chamar o Giuseppe no WhatsApp aqui pra ver onde é que ele tá. Comissão de quarentena. Ó, chegou o deputado. E aí, mano? E aí, meu, tudo bem? Tranquilo? Tá Tudo funcionando na aí paz. certinho? Tá tudo certo. Vou baixar um pouquinho meu volume aqui pra não ficar dando eco. Ah, Tá bom legal, o boa. som aí pra vocês? E aí, como é que tá essa quarentena? Não aguenta mais? Pois é, meu, já passei por todas as fases. Passei da fase do desesperado, passei da fase do preocupado, passei da fase do enclausurado e agora eu passei na fase de vir pra casa dos pais. Eu tô Tá aqui. em Santa Maria agora. Eu tô na casa da minha mãe e do meu pai. Ah, pode crer. E tu não. E Como é e que tem tá alguma aí? perspectiva de Assembleia voltar pros trabalhos, mano? Cara, a gente tá ouvindo agora a Rádio Corredor, né? O melhor informativo que tem na Assembleia é a tal da Rádio Corredor. O pessoal comenta. É. E o boato era que segunda-feira que vem ia voltar, só que a decisão da mesa diretora hoje foi que no mínimo até dia 22 fica parado, ou seja, sexta-feira próxima. Então acho que talvez só em junho para voltar mesmo, assim, Talvez para em junho e e vamos não estender até o coisas final. presenciais, né, Rua? Não coisas presenciais. Só atividade. Sim. Aí seria oficializado esse negócio de fazer reuniões online das comissões e tal, mas acho que voltar Tá, presencialmente, putz, não tá sei. rolando reunião online das comissões? Sim, mas não oficialmente, são reuniões informais. Não tem sido votado o relatório de nada, então. Não, não tramita projeto, não vota relatório nenhum, só conversa sobre assuntos diversos, mas não tem obrigação nem de participar. Se eu quiser não entrar, eu não preciso entrar. Não Entendi. Bom, falta. deixa eu te apresentar, então, para quem não te conhece ainda. Giuseppe Resgo, peste mestre conselheiro do capítulo de Santa Maria. Tu foi CC também, Giuseppe? Não, não fui. Não chegou a ser CC? Não, foi Peste mestre até conselheiro estadual, 2015, 2016 ou 2016, 2017? 15, 15, 16, 16. né? 15, 15, 16. 16. E eleito em 2018 deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. A primeira pergunta que eu queria te fazer é, cara, o que que tu traz da tua experiência de Molei, não só para o teu mandato como deputado, mas toda essa preparação de entrar na vida política, de colocar a tua cara a tapa, porque a gente sabe, é complicado fazer isso, tem que ter coragem. Então, como que a Ordem de Molei te preparou para esse momento que tu tá vivendo aí? Tu tá com 23 agora? 24, cara, 24. 24? É.
Foi eleito com 22, né? Eleito com 22, empossado com 23, agora eu tô com 24, já faz um ano e pouco, né? Imagina, passou rápido, Tu mas... é o deputado estadual mais jovem do Brasil? Não, não, do Brasil não. Certo, eu Não, conheci de um cara lá em São Paulo que foi eleito com 20, quer dizer, no Nordeste foi eleito com 20 e empossado com 21, então do Brasil não. mas o Rio Grande do Sul com certeza tu é. Rio Grande do Sul, sim, certamente, com E aí, bastantes mano, anos de distância. como que a ordem te preparou para esse momento aí que tu tá vivendo? Cara, eu diria que é o seguinte, né? Cada pessoa que entra na Ordem Demolei tem uma interpretação dos ensinamentos dela e tem algo que ela tira daquilo que é ensinado lá dentro, né? Para mim, uma das coisas que mais que impacta muito, claro, que são as sete virtudes, né? Toda aquela linha de construção de estrutura ética da pessoa e como que ela se porta e como que ela trabalha, mas quando o assunto é visão de Estado e de política e de instituições, para mim a Ordem Demolei é muito clara no ensinamento dela que nós defendemos instituições fortes, separadas, sem intervenções políticas e com liberdade dos indivíduos poderem viver as suas vidas via liberdade civil, religiosa, política e intelectual. Isso a Ordem Demolei fala explicitamente e claramente. Para mim, isso não tem nem o que se debater. A Ordem Demolei nunca apoiaria um Estado antidemocrático, nunca apoiaria um Estado totalitário, nunca apoiaria uma quebra das instituições e nunca apoiaria que a gente fugisse de instituições republicanas da forma com que a gente vive nas democracias liberais. Então, eu não vejo a Ordem Demolei longe disso. Eu acredito que a Ordem nunca apoiaria um Estado socialista, por exemplo, porque isso suprime completamente essas liberdades que a Ordem fala claramente nas suas cerimônias e rituais, etc. Só que eu trago um precedente disso tudo que, para mim, não existe liberdade civil sem antes liberdade econômica, porque se o governo consegue regulamentar aquilo que tu pode comprar, onde que tu pode trabalhar, o que que tu pode vender, o que que tu não pode vender, como que tu vai atuar na tua vida no dia a dia, ele acaba com a tua liberdade civil. Então, para mim, não existe liberdade civil, que é a precursora de todas as outras liberdades, né? Não existe liberdade religiosa sem liberdade civil, não existe liberdade intelectual sem liberdade civil, e para mim não existe liberdade civil sem liberdade econômica. Então, isso, para mim, deixou bem claro assim que a Ordem Demolei ela é uma instituição que defende essa linha de democracia liberal, com instituições fortes, e para mim a liberdade econômica precede isso aí. Então eu me tornei um liberal muito também por conta desses ensinamentos que a Ordem traz. E, claro, né, a questão de se envolver em política aí já não é coisa da Ordem, né? Mas isso a gente tem uma certa preparação para muito disso, né? Ainda mais para ocupar um cargo como mestre conselheiro estadual, faz com que tenha bastante exposição, as pessoas acabam falando de ti, falam contigo, tu se torna uma figura pública, entre aspas, dentro daquele meio, né? E isso prepara bastante. Claro que é outro patamar, é outra dificuldade, é outra situação, mas claro que a preparação foi muito boa. Eu acho que eu consegui aprender algumas coisas enquanto estava na Ordem Demolei e talvez eu ocupar o posto de mestre conselheiro estadual durante um ano tenha sido uma das maiores experiências que eu já tive, assim, na minha juventude. Sim, a tua gestão como mestre conselheiro estadual, né, tu e o Polaco juntos foram, assim, Olá. deu início, daqui a pouco o Polaco tá aí, que ele marcou ali no contador que ia aparecer. Deu Tá. início a uma nova era, por assim dizer, na Ordem Demolei do Estado, né? Vocês trouxeram uma nova forma de trabalhar. Antes, aqui no Rio Grande do Sul, era muito centrado na figura do mestre conselheiro estadual, e tu e o Polaco conseguiram transformar o trabalho da liderança juvenil em algo do gabinete estadual, né? Não só da figura do MCE, mas também do MCE adjunto, enfim, de todos os secretários que trabalhavam juntos com vocês. E Isso essa veio semente bastante que do vocês Pedro Hablet e plantaram do Álvaro, né? Eles também fizeram bastante isso e a gente conseguiu dar também, é continuidade, isso né? mesmo. Eles também fizeram bastante isso, essa semente que eles plantaram, vocês continuaram germinando, e até agora o Rio Grande do Sul aí tem tido sempre dois mestres conselheiros estaduais trabalhando bastante, o gabinete estadual trabalhando bastante também. Eu lembro que uma vez tu me contou a tua história na Ordem de Demolei, quando logo que tu iniciou, que tu não queria frequentar o capítulo, Não. e tu ia, depois não ia. E como é que foi isso? O que aconteceu e como é que tu acabou abraçando a causa e conseguindo criar tua trajetória na ordem? É verdade, é verdade. Eu conto essa história pro pessoal às vezes e tem gente que não acredita, né? Porque eu gostei tanto, me envolvi tanto que parece que eu sempre gostei desde o início. Mas a verdade é que quando eu recém entrei na ordem eu tinha 14 anos. E eu era novo, né? Eu acho que essa coisa do cara entrar muito cedo às vezes pode até ter um efeito colateral caso o cara não tenha ainda
não tem ainda maturidade para participar de um negócio desses, né? E eu entrei com 14 anos, acho que no limite da possibilidade da maturidade de gostar ou não da coisa. E eu fui indicado pelo meu pai, então eu não tinha um amigo lá dentro que tinha me levado, que ia me trazer lá para dentro e me apresentar para o pessoal. E o grande problema do meu capítulo eram dois. O primeiro era que tinha gente muito mais velha que eu, a média de idade da gurizada ali era tudo 18, 19, 20 anos, todo mundo na faculdade, o pessoal falava de faculdade, de festa de faculdade, de mulher, de coisa que para mim, 14 anos, sinceramente, eu queria jogar Ragnarok e jogar futebol, era o que eu gostava na época. E falavam muito do Congresso Estadual da Ordem de Molay, que a gente ia sediar em Santa Maria naquele ano. Então eram assuntos administrativos durante a sessão e eram assuntos que eu estava de fora fora ali, e com gente que eu não conhecia, com pessoas que eu ainda não tinha contato, então eu fiquei meio assim e eu participava muito erraticamente, assim, era uma vez a cada 3 reuniões eu participava, tanto que a primeira que eu fui foi logo antes de uma sessão de Dia das Mães, e depois teve a sessão de Dia das Mães que era pública, e na minha cabeça aquilo ia ser público, ia ser na rua, ia ser numa praça, na cidade, eu falei assim, não vou ir nesse Coisa negócio. de GI mesmo, né? Pô, não vou nesse negócio público aí, imagina, de terno no centro ali, o pessoal me olhando, eu não vou participar disso aí. Aí eu não fui, e aquela coisa, né, tu não vai numa, tu já não quer ir na outra, tu tem vergonha de ir, que aquela situação, e tinha um mestre conselheiro da época, que era o Maurício Vidal, um cara que eu tenho até hoje uma lembrança muito boa, que apesar dele ter na mão um capítulo muito grande, naquela época a gente estava com muitos membros, tinha 40, 50 pessoas que participavam, ele não desistiu de um GIzinho qualquer que era eu lá. Ele me encontrava, me ligava, perguntando se eu ia ir. Se eu falava que não, ele ficava bravo. Eu dizia, cara, tem que ir na próxima, não vai inventar desculpa. Até que um dia ele me encontra na rua, cara. Eu tava passando na rua, ele me encontra na rua e ele me ataca na rua e fala, cara, tu tem que ir no sábado. Eu falei, cara, não sei o que, não sei o que. Ele me pegou e falou, cara, tu tem que ir, cara. E eu falei, bom, então tá, vou ir porque tu tá me pedindo. E aí depois dessa vez que eu fui, começou a ficar mais interessante, sabe? Comecei a me envolver mais com o pessoal e tal, e a partir dali que começou a dar mais certo. Mas, tipo assim, eu achava eu não achava legal aquilo de ficar lá sentado, travadinho, com as pernas retinhas, olhando o negócio, sem poder falar nada, sem poder. Não tava divertido. Mas depois que engrenou a coisa, aí só foi. Aí eu comecei a conhecer mais o pessoal, comecei a ficar amigo da galera, e passei a participar mais efetivamente. O importante é tu fazer amigos também no início, senão tu fica meio afastado, né? Claro, se inteirar, fazer amizade. Eu sempre falo isso para os guris, né? É importante que o capítulo seja amigo, que tenha atividades fora da sala capitular para poder. Tu trocou de capítulo, né? Tu entrou num Eu e foi troquei pra de outro. capítulo, né? Eu fui iniciado no Fênix em 2005 e em 2008 eu fui para o Mariano Fedeli, Né? que é o capítulo onde eu fui presidente do Conselho Consultivo e tudo mais. É o meu capítulo ainda hoje, mas tem um carinho imenso pelo Fênix, né? O Fábio, meu padrinho, era de lá, então o Fênix está no coração também. Eu tenho dois capítulos, o Fênix e o Mariano. Pode ser, pode ser. Você sai bem agora, E, político. e me diz uma coisa, mano. Dentro da tua experiência como mestre conselheiro estadual, quantos capítulos tinha na época? 29. 29? 29. 29 Recém capítulos tava. tinha. Sempre foi 26 durante muito tempo, e quando eu assumi, tava recém tinha virado 29 e começou a expansão para mais ali depois. Vocês fundaram, né? A Não, gestão de vocês fundou. não. Não fundou capítulo. Não, Nenhum. Infelizmente nenhum. começaram com 29 e terminaram com 29. Era uma coisa que eu queria muito, que eu participei da fundação do Cavaleiros Templários do Vale do Taquari, o CTVT, em 2012, quando o Cadu era mestre conselheiro estadual, e foi muito legal. Eu achei fenomenal. Eu queria muito participar, mas não teve, infelizmente. A gente até falava, eu polaco falava, tem que ter um capítulo fundado. Hoje a gente está aí com 50 e poucos capítulos já, eu nem sei mais. Meu Deus. Estourou. Imagina, com 29 capítulos já era uma correria, imagina com 50 e poucos, né? Sim, E da tua experiência como mestre conselheiro estadual, tu tem alguma lembrança, assim, algo que quando tu pensa nessa experiência, vem na tua mente? Alguma Cara, experiência que tu passou, algum capítulo que tu visitou, algum demolei que tu conheceu? Cara, capítulos que eu visitei foram todos, né? E eu tenho um carinho especial por todos eles, em especial aqueles que eram da minha região, que na época era a região Centro Missões, o capítulo Tu foi Ijuí, Santo MCR também, Ângelo. né? Fui MCR da região Centro Missões. O Ijuí, Santo Ângelo, o de Santa Rosa, o 14 de julho, e o lá de Horizontina, Guardiões do Horizonte. E para mim eu tenho um carinho especial por eles, assim, eu gosto muito deles, eu me sinto até parte deles. Mas durante as viagens acaba que começa a ter um contato próximo com muita gente, né? Eu acho que o capítulo Pelotas foi um que me marcou bastante. O pessoal lá é muito, muito acolhedor, muito gente fina. O capítulo Pérola das Colônias, quando eu fui pra lá, cara, foi fenomenal, um negócio gigantesco, muito grande. E a gurizada até me falou assim, meu, hoje tá meio ruim, né? O quórum aí tá meio ruim hoje, assim.
Que absurdo, se isso é ruim, tu imagina o que é bom, né? Lá de Cachoeirinha, Sentinela das Virtudes, aquilo lá me impactou bastante porque me pareceu uma pessoal muito próximo. Eles fizeram um troço que eu nunca tinha visto antes, que era o tal do Quem Sou Eu. Tinha que se apresentar e falar o que tu fez na tua vida. E aquele dia eu tava meio tristão com algumas coisas assim, eu meio que desabafei pra gurizada ali. Eles gostaram e a gente ficou mais amigo por causa daquilo. Então, cara, tem várias experiências legais, assim, que vale a pena e tu toma uma pauleira de vez em quando, né? Teve um dia que eu perdi o ônibus aqui em Santa Maria, tive que chorar pro cara me botar no ônibus depois, porque eu ia pegar uma carona com o Querol pra ir pra Tramandaí. Tu imagina se eu perdesse a Meu carona Deus! no ônibus. É uma função, né, cara? Então o bom do cara ser mestre conselheiro estadual que tem que aprender a se virar e dar o jeito e azar, tu entende? O cara tem que dar os pulos dele, saber fazer logística de ônibus, de rodoviária e carona e coisa nada, e isso, cara, isso demanda. O cara com 18, 19 anos fazer isso aí, olha, é uma dificuldade muito grande. Então foi muito bom, cara. É muito legal a experiência, vale muito a pena. Uma das coisas que eu sempre falo, brincando com os guris, que eu aprendi na Ordem de Demolei, é dormir em qualquer lugar, cara. Bah. Eu durmo em qualquer lugar, velho. Em qualquer lugar, eu encosto minha cabeça e apago. E não tem frescura pra comida. Que a Ordem passou. E não tem frescura pra comida. Come qualquer coisa e azar, não tem problema. É isso aí. E a despedida de vocês, tu e do Polaco, foi no Congresso de Juí, né? Foi lá em Juí, aquele congresso que teve que ser feito às pressas, assim, foi uma situação bem difícil que ninguém queria fazer o congresso, porque o lá de Lajeado tinha sido um troço tão fenomenal, tão bom, tão demais, que tava todo mundo com medo de ser lembrado como o congresso mais ou menos que veio depois daquele que foi muito bom. E aí tava aquela situação difícil. Aí o pessoal de Juí eu lembro desse congresso. Eu lembro que a gente chegou numa sexta de noite lá, tava tu e o Polaco já estavam lá, a gente já começou a trabalhar na cerimônia no outro dia. Eu lembro bem disso. E bom, sim, tu é presença garantida em todos os congressos ainda, né? Desculpa te interromper, mas eu lembro que eu errei o final do encerramento do negócio lá, que eu esqueci de chamar a gurizada do Desafio Demolei pro palco e tu teve que dar um jeitão lá de mandar a gurizada entrar. Aí, pá, encerrado o congresso e pá, minha gurizada correndo pra fazer o troço. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Eu lembro que eu te olhei e daí a gente ficou, como assim? Eu lembro disso. Mas se vira nos 30, né? A gente aprende a se virar nos 30. E tu continua frequentando os congressos estaduais, tu continua indo no teu capítulo, volta e meia tu também visita capítulos para falar sobre tua trajetória, enfim, inspirar a gurizada, e tu não te afastou da ordem, né? Apesar da maioridade ter chegado, enfim, tu tá numa posição de destaque, tu continua trabalhando e atendendo a gurizada direto. Eu converso bastante com o pessoal, mas assim, eu me afastei mais do que eu gostaria, entende? Porque é tanto trabalho, tanta coisa, e o sábado às vezes é um dia de viagem do deputado, de poder participar de eventos em cidades distantes, etc. E acaba que fica um pouco difícil de participar, principalmente do meu capítulo de origem, eu fico com saudade bastante, assim. Então eu me afastei mais do que eu gostaria de participar mais, apesar de que eu mantenho contato direto com o pessoal. Ontem eu fiz uma conversa com o pessoal do capítulo Pelotas. Já marquei uma conversa com o Bertozzi, o nosso MCE atual, para falar com todo o estado. Eu esqueci o nome que eles deram. Um momento ali de papo com a gurizada. Em Santa Maria eu participo quando eu consigo, né? Mas é bem menos do que eu imaginava e isso me torna um pouco mais empático com aqueles sênior demolei que eu ficava muito bravo que não conseguiam participar porque tinham que trabalhar, que tinham que fazer isso aqui. Eu ficava muito bravo com eles que eles não estavam lá, mas agora eu entendo que às vezes é difícil mesmo, apesar de querer muito, sabe? E, mano, como que foi, assim, o apoio que os irmãos, principalmente, te deram durante a campanha de 2018, né? O Polaco trabalhou contigo, te deu bastante apoio. Fala um pouquinho dessa experiência, assim, da fidelidade e da lealdade que os guris tiveram contigo nesse período. Sim, isso aí foi algo que eu não tenho palavras para descrever, não vou ter tempo na vida para agradecer a gurizada que ajudou. Foi no estado inteiro, assim, gente do estado inteiro, que muitos que eu não conhecia muito bem, que eu tinha tido pouco contato, mas que estavam dispostos a ajudar. Eu sei de um caso que o Ludic e o Pietro, lá em Caxias, eles passaram um dia inteiro, um sábado ou um domingo, vararam a cidade entregando panfleto meu que eu tinha mandado para eles pelo correio, sabe? Isso é muito legal de saber, é muito legal de ver. Teve gente em todo o estado que me auxiliou, o pessoal no Alegrete, lá o Ivo me deu uma mão no Alegrete, o Polaco me ajudou a full aqui, o pessoal lá de Livramento deu uma ajuda e se pegar os meus votos ali e olhar por cidades que tem capítulo da Ordem Demolei da minha época, são cidades que eu fiz mais votos.
Isso, cara, isso não tem nem como agradecer, né? Não existe palavra para descrever isso. E eu acho que a gurizada abraçou a ideia junto porque era alguém próximo deles, né? Um irmão deles, um amigo próximo, um cara que eles conhecem, que eles podem cobrar, que eles têm meu WhatsApp e que eu vou sempre dedicar, vou colocar em prioridade, né? Eu já até falei pro meu chefe de gabinete várias vezes, tem vários demolês que às vezes vem pedir, né? Ah, tu pode dar uma palestra aqui, tu pode vir participar da reunião aqui, tu pode... Claro, lógico. Aí o Hans vem e fala comigo, cara, tem os Demolei não sei da onde que querem fazer não sei o quê. Eu falei, cara, a ordem Demolei é prioridade sempre. A gente bota o outro evento de lado e eu vou no capítulo que para mim é foco, sabe? E isso é o mínimo, acho que eu posso fazer, porque é uma instituição que fez tão bem para mim, foi tão importante para mim, que foi para ti também, na minha formação como pessoa, que eu preciso passar pelo menos um pouco da minha experiência. Eu posso não ser unanimidade na linha de pensamento, naquilo que eu acredito enquanto política, mas isso não importa na hora de defender os ideais da ordem, defender aquilo que a gente acha que é o certo para tornar uma pessoa melhor. Então, acho que... E mais que isso, né, mano? Independente dessa questão ideológica, assim, tu é uma pessoa que todo mundo conhece os valores que tu traz. Então, pelo fato de a Ordem Demolei, de os Demolei te conhecerem, tu automaticamente inspira confiança, né? Porque a gente aprende isso, né? A confiar nos irmãos, a estar junto, lado a lado. E tu conseguiu, nos teus primeiros, acho que foi no teu segundo mês de mandato, que foi próximo da data do dia 18 de março, fazer um grande expediente, né? Convidando a Ordem Demolei para estar presente no Parlamento Gaúcho pela primeira vez. Isso Né? foi muito Foi bom. uma retribuição e um gesto de valorização da instituição muito grande, né, cara? E para a Sim. Ordem Demolei, como instituição, isso também é muito importante, porque o trabalho que a gente desenvolve tem que ser visto. E quanto mais a gente expõe os ensinamentos, os valores, os princípios, mais jovens se interessam também pelo que a Ordem Demolei pratica e buscam, né? Eu fui um jovem assim, eu não tinha pai maçom, não tinha ninguém na minha família que fosse da Ordem Demolei, e acabei buscando e apareci lá, com 17 anos. Então, esse trabalho que tu fez também de levar a Ordem Demolei lá para a Assembleia Legislativa foi muito bacana, e espero que quando tiver a possibilidade de novo, agora, nesse momento é impossível, mas mais adiante, reforçar isso e levar o Grande Conselho de novo para que a gente continue mostrando o trabalho e a importância que a Ordem Demolei traz para a sociedade, né? Porque o trabalho que a gente faz não é exclusivamente para as pessoas que fazem parte da instituição, mas também para a sociedade de forma geral, porque a gente está formando cidadãos ali, né? Esse é o foco, né? Eu achei legal esse grande expediente, foi o meu único grande expediente que eu fiz até agora, o meu segundo É lá, eu verdade. não deu problema, não consegui fazer. O outro ia ser em Então, setembro, né? Tu acabou não conseguindo fazer. acabou que não teve como fazer, e aí ficou meu único grande expediente, e tem muito deputado que fala até hoje daquele grande expediente lá. Tem um pessoal da bancada de um partido aí que eu não vou mencionar, que eles vêm e falam, cara, muito legal aquela história que tu falou, daquele grupo lá que defende aqueles valores, que defende aqueles princípios, melhores filhos, melhores homens, melhores pessoas, cara, eles adoraram, assim. Então isso trouxe um impacto legal e, pô, gente que conheceu a Ordem Demolei ali naquele grande expediente, né? Eu costumo brincar com os guris que 2018 foi o ano da minha realização, né, cara? Porque eu era coordenador de campanha do Fábio, grande mestre estadual. Então eu tive uma dupla vitória, porque eu elegi o cara, a campanha que eu coordenava, e tu foi eleito com o apoio dos Demolês. Então foi um ano de uma dupla vitória, assim, foi sensacional. E foi aos 45 do segundo tempo, né, Giuseppe? Como é que foi Meu essa? Deus. Isso aí eu não gosto nem de lembrar, assim, porque me falta artéria no coração para não estourar. Cara do céu. Imagina, né, a situação. O sistema eleitoral ele não elege as pessoas com mais votos, né? Ele elege por proporção de votos da coligação. Então, imagina, eu não sabia nem se o Novo ia fazer duas cadeiras, quiçá eu ser o segundo colocado dentro do Novo. Cara do céu, aquilo lá, eu lembro claramente, foi o seguinte, eu tinha um comitê de campanha pequenininho no centro de Santa Maria, e quando começou a apuração de votos, quer dizer, durante o dia muita gente votava e ia para lá. Mas muita não, sei lá, 6, 7, 8 pessoas estavam lá comigo. Quando começou a apuração de votos, começou a chegar mais gente, começou a aglomerar. E aí, quando começou a sair os boatos no rádio, que o rádio eles vão falando, né? Por enquanto estão sendo eleitos aqui de Santa Maria, o fulano de tal e o José Riesgo. A galera começou a se apavorar e começou a me mandar mensagem, falar, cara, é sério isso, é verdade isso? E eu falava, vem pro comitê, vem pro comitê. Aí a gente botou na TV a apuração de votos, com a rádio ligada e ficou escutando ali. E aí, cara, era eu e o outro cara do Novo, o Sander, que foi como suplente,
né? Era eu passava, ele passava, eu passava, ele passava. O Fábio já tinha disparado, aí ficava eu e ele passando, assim. E, cara, cada momento era uma gritaria. Aí, na hora que saiu, quer dizer, não saiu o resultado, efetivamente, porque não estava 99,9% dos votos, aí não tinha certeza se eu ia entrar ou não. Quando eu decidi comemorar, porque uma hora eu tive que parar e olhar, tá, beleza, vamos comemorar, porque não tem como. Eu vou aceitar que eu fui eleito. É isso aí, quando deu isso aí, cara, tinha umas 70 pessoas ali na frente do comitê, galera, bandeira. Foi uma sensação assim que eu nunca tinha sentido na minha vida, e eu espero não passar por um momento tão difícil emocionalmente que nem eu passei aquele dia, mas foi muito bom, foi muito Bom, forte, assim. a gente já falou da Ordem Demolei, falou o que a Ordem Demolei te trouxe de experiência, e agora eu queria falar um pouquinho mais do teu mandato, né? Tu era um guri de 23 anos, Ainda formado, eleito deputado estadual, com uma responsabilidade muito grande, e que tu está fazendo junto com o Fábio um baita de trabalho na Assembleia, né? Tu faz parte de duas comissões, né? A Comissão de Orçamento e Finanças. E qual é a outra comissão? Assuntos municipais e defesa do consumidor. Assuntos municipais. Hoje eu vi um vídeo teu, até respondi ali na lista de transmissão, o vídeo das taxas, ficou muito legal aquele vídeo, cara. Ficou bem explicativo, ficou muito massa. Mas eu queria que tu comentasse primeiro, assim, como é que foi a realidade de, com 23 anos, ter sido eleito deputado e entrar como deputado estadual na Assembleia Legislativa, assim, tu sentiu a pressão em algum momento? Como que foi esse baque, assim? Sim, tu vai sentir a mesma coisa o dia que tu for usar a tribuna a primeira vez. Cara, é impressionante a força que tem a institucionalidade daquele lugar. Imagina, uma Assembleia Legislativa que tem quase 200 anos de idade. Assembleia que começou em 1835, que passou para aquele prédio ali já há 60 anos, lá em 1960. Naquele lugar já passou tanta gente importante, tanta gente relevante, tanta gente boa, tanta gente que tu respeita muito. Tu pisar ali a primeira vez e todo mundo ter que te escutar por 5 minutos, meu Deus, aquilo lá é muito pesado, é muito forte. Eu fiquei nervoso a primeira vez, e isso que eu já tinha uma certa experiência de falar em público, não ficava nervoso normalmente, porque as primeiras vezes eu tinha ficado e depois eu fui me acostumando. Só que é uma experiência absolutamente diferente. Dá um impacto, sim, usar a tribuna pela primeira vez é muito impactante. Ali internamente na Assembleia, as primeiras semanas, os primeiros meses são, sim, um momento de mudança na tua forma de perceber o que realmente aconteceu. Porque, foi eleito, é deputado agora. Mas quando tu realmente entra lá, pisa lá, o segurança da Assembleia fala, bom dia, senhor deputado, cara, é diferente, sabe? Impacta. Uma pessoa mais velha te chamar de senhor, pô, eu fico, até hoje eu fico constrangido, é uma coisa estranha, assim, para mim. Mas a institucionalidade da coisa é pesada. E saber que a tua opinião enquanto deputado, cara, isso também é forte. Uma coisa é eu falar alguma coisa como candidato, eu falar alguma coisa como cidadão. Outra coisa é o deputado Giuseppe estar falando alguma coisa sobre determinado assunto. Dá uma institucionalidade maior, dá uma força maior. Isso eu não estava preparado, eu acho. Os primeiros meses foram meses de muita adaptação, foi um choque grande para poder até conseguir entender o que estava acontecendo e passar a trabalhar naturalmente com aquilo. Demora um tempo, tem que se acostumar e é pesado. E, cara, eu tenho um problema que eu tenho que fazer um bom trabalho, por óbvio, eu preciso fazer um bom trabalho, mas eu preciso fazer um bom trabalho duplamente, porque eu tenho que provar que o fato de eu ter 23 anos não vai me tornar um deputado pior que os outros, ou uma pessoa menos madura que os outros, ou mais infantilóide, ou coisa do tipo. Não, eu preciso ser sério, eu preciso me importar da mesma forma que um deputado de 30, 40, 50 anos de idade que está lá há muito tempo, claro, com as minhas ideias, com os meus princípios, meus valores. Então é difícil, mas depois se acostuma. Agora eu tô razoavelmente acostumado, assim, mas é algo que tu não é normal, né? Não é tipo tu trocar de emprego, vai para um outro escritório, vai para uma outra firma. Não, tu virou uma outra coisa. É muito difícil de viver isso aí. E o mais importante, eu acho, é manter a humildade e saber que aquilo é temporário. Uma hora tu vai sair de lá, tu vai voltar ao normal. Das fileiras tu veio, para as fileiras retornará. Exatamente. Senão sobe a cabeça e aí tu acha que tu é Deus na Terra, né? Isso não pode acontecer. Certo, isso que eu ia te perguntar também, assim, se tu se sentia de alguma forma compelido a trabalhar 2 vezes mais para provar que, independente da tua idade, tu tem a mesma capacidade de outros deputados de fazer um bom trabalho, né? Sim, o Partido Novo é um partido que bate muito na questão da economia de mandato, e tu e o Fábio dão um exemplo com relação a isso. Eu também queria que tu comentasse, assim, o fato de que isso não é, por si só, um fim em si mesmo, né? O fato da economia, ela não se justifica exclusivamente pela economia. Existe uma razão, um exemplo que se move por causa disso também, né?
Isso é algo acessório, né, Rô? Eu diria que é algo acessório. É uma coisa que eu até nem falo mais tanto, assim. É bom comentar de vez em quando, mas é absolutamente acessório. Se a minha função fosse ir lá para economizar, eu não nomeava ninguém, não fazia nada. Eu ficava sentado lá olhando o que estava acontecendo. Eu ia economizar um monte. Mas o importante é fazer bons mandatos. E a questão da economia é demonstrar que dá para se fazer bons mandatos sem fazer gastos absurdos excessivos, longe daquilo que se espera de um setor público. O problema é que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, como tu bem sabe, é uma das mais austeras do país, né? Enquanto ali na Assembleia a gente pode ter 9 assessores, desdobráveis em até 17, por exemplo, no Rio de Janeiro o cara pode ter 40 assessores. O cara pode ter carro oficial, pode ter um monte de coisa. E aqui a gente tem que fazer com menos da metade do que alguém tem. Imagina, um quarto do que os caras têm no Rio, em São Paulo, etc. Por isso que um desafio muito grande, e só que isso não pode atrapalhar o nosso mandato, né? Eu prefiro ter um bom mandato e fazer algo muito bom, e economizar um pouco menos do que fazer um mandato mais ou menos e economizar um monte. Tem que ter a equalização dessa coisa toda, e eu acho que a gente está conseguindo. Eu estou cumprindo a minha promessa de gastar no máximo 50% de tudo, até estou economizando mais. Gastei 38%, 39% do que eu podia gastar até agora. Não tirei diária nenhuma, apesar de ter viajado um monte, não tirei diária nenhuma. E o mandato em si, eu estou atuando bastante nas linhas que eu falei, né? Agora tem gente comentando aí sobre a questão das taxas de impostos, cara, é isso, né? É tentar buscar maneiras de desburocratizar a vida do cidadão, tornar mais justa a cobrança de impostos, reduzir impostos se a gente conseguir, e para isso tem que se reduzir gastos. É todo um sistema que faz sentido, assim. Só que um cidadão comum, normalmente, ele não vai nem saber diferenciar taxas e impostos, porque aquilo não faz parte do dia a dia da vida dele, e nem tem que saber isso mesmo, não estou criticando. Mas o cara não vai nem imaginar que tem uma taxa inconstitucional lá na hora da transmissão do carro dele. Pô, a minha função é essa, entende? Minha função é estudar isso, é saber isso, é botar uma luz nisso e ir atrás para brigar isso, porque afinal de contas eu trabalho com isso o dia inteiro, passo o dia inteiro fazendo isso. É uma dificuldade grande, mas eu acho que a gente está conseguindo se dar bem, assim. Economia e bons mandatos, seguindo Com mais certeza. ou menos aí de forma racional, né? Dá uma boa noite pro Rodriguinho aí que disse que chegou atrasado. Normal, né, Rodriguinho? Se atrasou, normal. Vou falar para dona Marilene aí que ele está se atrasando. E me conta um pouquinho, Giuseppe, tu conseguiu aprovar, né, uma comissão especial de revogação, de desburocratização na Assembleia. O relatório foi entregue agora há pouco, foi em fevereiro o relatório entregue? Isso, foi em março, foi uma semana antes de pararem tudo. De começar a pandemia. E como é que foi esse trabalho, assim, qual era o objetivo dele, tu teve assessores que se debruçaram sobre toda a legislação do Rio Grande do Sul, e assim, o que se espera desse trabalho, e se tu entende que esse trabalho deve ser um trabalho permanente dentro da Assembleia, né? O Camosat fez aqui em Porto Alegre também uma comissão especial que eu pude participar da parte da pesquisa legislativa, assim, como que foi fazer isso no âmbito estadual, e se tu entende que esse é um projeto que deve ser permanente. Para mim, certamente deveria ser permanente, né? Todos os dias, todas as semanas, a gente está criando lei nova. Institui política pública tal, institui a semana de não sei o quê, o dia de não sei o quê. É um monte de lei toda semana, duas, três por semana. Ao longo do tempo, se acumula de uma forma tão grande que se torna irracional, né? A melhor maneira de tu tirar a efetividade de uma lei é tu tornar ela uma em 1 milhão. É assim. As leis que valem, de fato, têm o mesmo valor que as leis que não valem nada. Aquelas leis que não têm objetivos nobres, diria assim. Então, tem que ser permanente. E, cara, no Rio Grande do Sul, só no Rio Grande do Sul, são mais de 10 mil leis. Pô, a gente já tem as leis federais, que já são um monte, já mais 10 mil leis no estado, mais as milhares de leis do município, o cidadão vai passar a não respeitar mais as leis. As leis já não valem mais de nada, as leis já não têm efetividade alguma, porque se as leis não são aplicadas, pô, por que eu vou seguir elas? E também, como é que eu vou buscar cumprir a lei se eu nem sei quais são as leis que estão em vigor? Tem uma que foi revogada, que não foi revogada, que a Constituição recepcionou, não recepcionou, ela já foi exaurida, já cumpriu o prazo. Pô, é uma zona, desculpa o termo, mas é uma zona. Eu não conseguia também dizer para os deputados o quão complicado era aquela situação toda, porque tem algumas leis que foram objeto de ação direta de inconstitucionalidade, que está com o processo pendente, outros já foi julgado. Pô,
confusão. Então a gente teve que analisar todas as leis do Estado, trabalho extremamente difícil, extremamente demorado, ainda mais com assessoria reduzida. Fizemos algumas sugestões de compilação de leis que tratam do mesmo assunto, não tem motivo algum de existir 500 leis que tratam de datas comemorativas do Estado, poderia muito bem ser uma lei só, não existe motivo algum de ter 40, 50 leis que tratam de direito digamos, dos deficientes físicos. Bom, deveria ser tudo numa coisa só, uma lei só, para o próprio deficiente físico, se ele quiser olhar quais são as leis que tratam daquilo, ele poder olhar num papel só, num objeto só. Então é um trabalho difícil que vocês fizeram também na Câmara de Vereadores. Eu acho que é um bom tema para tu se debruçar também quando estiver na Câmara. Tu trabalhou com isso, com o Camozato, né? Tu sabe muito melhor do que eu. Sim. É bom para o cidadão, né? É um instrumento de democracia, poder dar para o cidadão a possibilidade dele ter um acesso mais transparente às leis que regem a vida dele. É isso que é o objeto, e também desburocratizar e modernizar aquelas que podem ser modernizadas. Esse relatório já foi votado ou ele ainda não foi votado? Foi votado e foi aprovado por unanimidade. Graças a Deus. Tudo certo. Amém. Amém. E como que tá a tua agenda? Claro, agora tu não tá podendo viajar, né? Mas antes de começar toda essa função de pandemia, tu estava trabalhando, tava trabalhando, digo, viajando pelo estado também? Sim, tava. Eu ia de acordo com a demanda, né? O pessoal me pede. Tem gente que às vezes tem receio de pedir, de falar, cara, eu gostaria que tu viesse aqui. Pede, fala, a gente vai ajeitando e vê a agenda, né? Eu tava indo em eventos, eu tinha ido na abertura da Colheita das Oliveiras. Olha só, nunca imaginei que eu ia ir na abertura da Colheita das Oliveiras, lá em Caçapava do Sul. Encontrei gente lá, encontrei eleitores lá, encontrei pessoal que queria conversar lá, e é legal fazer esse tipo de coisa, sabe? Então eu tava assim, até que mandaram parar tudo, eu resolvi parar tudo, né? Não fiz algumas viagens até agora durante a pandemia, mas nem pedi indenização, porque eu acho que não vale a pena pedir recurso de indenização agora nesse momento, né? A verba de gabinete no mês passado foi 39 centavos. Gastei 39 centavos. Foi uma ligação telefônica que o Hans fez no gabinete lá e custou 39 centavos. E tu tem esse relatório disponível aí, José? Tá no teu site já ou ainda não? Tenho. Tá no site, eu tenho no WhatsApp, posso te mandar se tu quiser. Ele tem bastante coisa, tem diversos sub-relatórios, né? Cada temática tinha sub-relatórios. E a gente percebeu que a maioria da legislação do Rio Grande do Sul trata sobre funcionalismo público, em diversas leis esparsas, e por isso que é tão difícil de conseguir compreender o que rege de fato o funcionalismo público. São mais de 4.000 leis, se eu não me engano, que, ao meu ver, seriam melhor compreendidas se fossem reunidas num instrumento só, mas é tão difícil, é tão complexo, é tanta coisa que isso demanda muito tempo. E o Poder Executivo que tem que tomar iniciativa disso, né? A gente não pode tomar iniciativa de alteração de estatutos de servidores públicos via legislativo. Tem que ser o Executivo para tomar essa iniciativa. Essa é uma outra pergunta que eu ia te fazer, assim. A competência legislativa do deputado estadual, ela é apertada, né? Tu tem de um lado a competência federal, de outro lado a competência municipal, e no meio dela tem a competência do deputado estadual, assim. Eu sei que o teu TCC foi sobre federalismo, né? A gente conversou várias vezes sobre isso, inclusive. Como que tu entende, assim, dentro de uma noção ideal, que deveria ser o papel do legislativo estadual dentro de um federalismo real e não esse federalismo fictício que a gente tem? Pois é, o Estado ele fica com o resto, né? Usando termos chulos, é o resto. Na Constituição está escrito lá, as competências da União são essas e essas. As competências dos municípios são essas e essas. Do Estado, tem um termo bonito que eu não me lembro, acho que é legislação residual. Residual. É o resto. O que sobrou é para vocês. Fiquem aí com o resto. E acaba que o Estado fica restrito, né? Fica muito ruim. Ao meu ver, o Brasil não é de forma alguma uma federação, tanto que a gente nunca foi uma federação. Só comparar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, em tese, eram 13 colônias independentes entre si. A Inglaterra tinha 13 colônias na América. Eles não tinham uma colônia chamada de separada internamente em 13. Não, eram 13 separadas. Cada uma era regida da forma com que se achava melhor. E aí depois eles resolveram se juntar numa federação e mantiveram esse sistema. No Brasil, não. Quando que o Brasil foi 26 colônias, 27 colônias? Nunca foi. Era sempre uma coisa só. E depois se resolveu separar. Foi num decreto, depois do golpe da República, em 89, que o Deodoro da Fonseca, o primeiro decreto do presidente dos Estados Unidos do Brasil, instituindo o tal do federalismo. Cara, isso nunca vai dar certo. Uma coisa de cima para baixo, de uma hora para outra. Eu acredito que a gente nunca foi uma federação de fato, sempre foi uma federação de mentirinha.
Na verdade, a gente é um Estado unitário descentralizado, ao meu ver, que a gente só não se chama República Unitária do Brasil porque não dá para mudar agora de uma hora para outra. Para mim, um federalismo ideal seria justamente uma situação com subsidiariedade. Tudo que pode ser resolvido em nível local deve ser resolvido em nível local, e é somente aquilo que não tem como resolver a nível local, e eu digo o nível local mais básico possível. O que tu resolve na tua vida individual, tu resolve, tu não precisa que o governo diga o que tu vai fazer. O que tu não consegue resolver ali, alguma coisa que seja âmbito familiar, tu resolve na tua família. Se é alguma questão no teu bairro, tu vai resolver no teu bairro. Se é na tua cidade, tu vai resolver na tua cidade. Se tu precisa de alguma coisa intermunicipal aí, questão de estado, e depois, só depois seria o governo federal. E isso a gente está muito distante de conseguir, né? Convenhamos, aqui no Brasil o governo federal faz tudo, pode tudo, legisla sobre tudo, o que os municípios acabam legislando sobre um monte de coisa, mas eles não têm recurso para isso, porque o próprio governo federal não deixa que se institua impostos de forma diferenciada nos municípios, tem que seguir tudo, está no Código Tributário Nacional, é tudo muito travado, muito amarrado, é tudo na mão do governo federal. Tanto que a gente se preocupa muito com quem que é o nosso presidente. Eu acredito que um país ideal seria um país onde o presidente não tem tanto poder assim, para mim não é tão importante assim quem que é o presidente. Para mim deveria ser importante quem que é o meu prefeito, quem que é o meu representante municipal, quem que é o líder do meu bairro. É isso que eu quero saber. Eu não quero saber quem que é o cara que está lá em Brasília, mas aqui no Brasil não tem como, né? Tem que saber porque ele manda sobre tudo. O Congresso fala sobre tudo. Então eu acho que o federalismo ideal seria um federalismo com muito mais atribuições municipais, muito mais liberdade municipal, estadual, para a gente poder realmente viver no local que a gente atuar no local que a gente efetivamente vive. Eu acredito que o trabalho de um vereador deveria ser muito mais ampliado, ele deveria ter muito mais possibilidades, porque, cara, eu conheço o meu vereador, eu sei quem é o vereador que eu votei, eu sei onde ele mora, eu vou lá incomodar ele, eu ligo para ele e falo, cara, tem tal coisa acontecendo em tal lugar. Agora, o meu deputado federal é muito mais difícil de eu fazer isso. O meu presidente eu nunca vou ter contato, a não ser que eu seja um político e nem sendo político, eu sou deputado estadual, eu nunca falei com o presidente. Então, qual que é o contato que eu vou ter? Agora, se fosse mais descentralizado, seria muito melhor, né? Seria uma vivência numa república de forma mais a se sentir parte dela e não se sentir usurpado por ela ou roubado em algumas situações. Né? O nosso federalismo, ele coloca o poder político muito longe das pessoas, né? E onde a vida realmente acontece, que é na cidade e nos estados, né? A capacidade de fazer fica muito limitada, porque tudo é remetido para o governo federal e, ao mesmo tempo, a gente tem N atribuições para os municípios, N atribuições para os estados, mas os recursos são todos concentrados em âmbito federal. Isso é muito ruim e acho que essa é uma das reformas que a gente tem que pensar para o Brasil no futuro, assim, né? De fato, ter um pacto federativo que não seja só de redistribuição do bolo tributário, mas também das competências legislativas, né? Que os estados e que os municípios também possam legislar sobre outras coisas, até porque a gente vive num país de dimensões continentais, né? A realidade que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul é totalmente diferente da realidade que existe no Pará, nos estados do centro, enfim. E eu queria te perguntar, dentro da Assembleia, nesse quase 2 anos aí de mandato, quase 2 anos não, né? Fez um ano agora. Um ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio de mandato. Qual foi o momento mais engraçado e qual foi o momento mais tenso que tu viveu? Putz, momento mais engraçado, cara. Bom, o momento mais tenso eu sei fácil. Não, o momento mais tenso para mim é tranquilíssimo dizer que foi o dia que a gente pediu para o presidente se afastar porque ele tinha sido condenado à perda do mandato dele. O presidente da Assembleia na época, o Lara, ele sofreu um processo eleitoral e a condenação saiu dizendo que ele tinha que ter o mandato cassado. E a gente levou para uma reunião onde nós falamos para ele, presidente, eu e o Fábio falamos, a gente gostaria que o senhor se afastasse da presidência durante esse momento, porque a gente não se sente confortável de ter um presidente cassado. Eu lembro desse dia, gestão de crise, todo mundo junto. Aí, cara, tu imagina tu falar isso com todo mundo ali em volta, o pessoal com os olhão desse tamanho, tu fala na cara do presidente que tu quer que ele saia. Jesus amado, foi uma situação assim, eu fiquei, uma situação estranha, gurizada. E aí os outros deputados, todos, absolutamente todos, rechaçaram a nossa ideia e falaram que o presidente tinha que ficar. E aquilo ali foi tenso Nossa, foi muito tenso. Essa certamente é a mais tensa. E eu não acho que foi uma situação ruim, sabe? Aquilo ali é bom para eles saberem mesmo que, cara, a gente tá ali para falar o que a gente pensa e o que a gente acha certo. Azar. É uma posição de princípios e valores, né? Presidente caçado, pelo amor de Deus. Isso
Inimaginável. E aí a mais engraçado, não sei, são tantas engraçadas, porque em algumas situações, como é dia a dia, tu acaba convivendo com as pessoas e tu, sei lá, tu se afeiçoa a algumas delas, né? Tu se torna até parceiro, digamos assim, de alguns e tem piadinha, tem coisinha. Então é engraçado, muitas situações são engraçadas, assim, conversa no elevador, piadinha e tal. Apesar de ter sempre tem aquela barreira, né, de tipo, não dá pra se abrir muito, mas acaba que tem piadinha, tem coisa. Então eu não me lembro o momento mais engraçado, mas tiveram vários, assim, tiveram vários que foram e eu não esperava que fosse assim, tanto que as primeiras reuniões que eu tive com algum deputado, alguma coisa, eu sempre fui muito cuidando, assim, né? Eu quero ver o que esse cara vai falar e tal, mas depois tu percebe que tem muitos ali que são pessoas comuns, normais, né? Gente que está ali buscando dele, tentando fazer alguma coisa de boa para a região dele. Eu percebi que a maioria dos políticos, ainda mais em esfera mais local, são pessoas mais comuns, assim. E tem muitos deles que eu me dou bem, sabe? Que eu consigo ter uma convivência tranquila, uma convivência boa, que são pessoas que eu gosto, assim. Então, acabou que deu para formar algumas relações legais ali. Show de bola. E como é que ficou a tua relação com teus pais, assim, né? Porque, bom, tu acabou saindo de casa, veio morar em Porto Alegre. Essa transição para ti foi difícil? Tu comentou lá no início, né? De chegar aqui, de assumir como deputado, te chamarem de senhor. Como é que ficou essa relação com teus pais, assim? Eles também passaram por uma transição? Não, agora o meu filho é deputado estadual. Cara, eu tenho que botar meu celular para carregar, porque ele me avisou que tá com pouca bateria. Peraí. Bota aí, bota aí. Cadê o meu carregador? Tá aqui. Cara, sobre a questão dos pais, assim, para eles foi, de início, eles não sei se caiu a ficha para eles, assim, sabe? Deixa eu ver se tá carregando esse troço, peraí. Aí tá carregando. Não sei se tinha caído a ficha para eles, assim, sabe? Mas não mudou quase nada, sabe? Não mudou quase nada. Minha mãe da minha mãe, meu pai da meu pai, eles ainda me pedem pra fazer as coisas para eles, não tem nada de diferente, assim. Só a única diferença é que às vezes o meu pai e a minha mãe vêm me dizer coisas que falaram para eles, entende? O pai chega e fala, ó, falaram para mim que querem tal coisa, fulano falou, fulano quer teu contato, fulano quer falar contigo e tal, e passou que em algumas situações eu sou o riesgo, meu pai fica um pouco chateado que ele deixou de ser o riesgo às vezes, que ele é o pai Agora dele. tu é o riesgo. E aí eu brinco com ele, brincava com ele que eu ia ser o riesgo um dia, mas lógico, é só uma brincadeira que eu tenho com ele, né, que eu acho engraçado, acho legal, mas não mudou quase nada, assim, situação muito tranquila, muito de boa, só que eu me mudei, né, tive que sair de casa e tal, então a distância às vezes causa, quando tu volta para casa depois de dar 2, 3 semanas fora, tu tem uma situação um pouco diferente, né? Quando tu tá na casa dos teus pais, tu já não tem aquela coisa de chegar, tu vai pro teu quarto, não fala com ninguém porque tu vê todos os dias. Não, tu tem que dar vontade de ficar mais com eles, de conversar, de tomar um mate assistindo TV e tal. Tem isso, mas isso é normal de todo mundo, né? Não foi pelo fato de virar deputado, é pelo fato de sair de casa. Assim. Claro. E como é que tu tá sentindo, mano? A gente tá 15 para as 9, a gente deve ter mais uns 8 minutos aí para abrir a live antes. Como que tu tá vendo, assim, o Rio Grande do Sul nesse momento de pandemia, né? Aqui, a princípio, parece tudo meio controlado, a gente está com uma curva baixa em comparação a outros estados, né? Tu acha que as perspectivas para nós aqui são otimistas? Cara, eu acho que é o seguinte, o Rio Grande do Sul ele deu sorte, eu acho, ou ele cumpriu direito, melhor as determinações de segurança no início, porque o nosso contágio não está tão forte aqui, né? Se somar o contágio do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, não dá, por exemplo, o contágio lá de Fortaleza, que foi uma cidade que foi bem impactada. Então eu acho que a gente está se saindo bem, no primeiro momento a gente está se saindo bem. Claro que a gente não tratou isso de forma perfeita, ninguém sabe qual é a forma perfeita de tratar, está todo mundo aprendendo como que se lida com uma situação dessas, então eu não posso também ser analista de resultado, né? Depois que aconteceu, tu vai lá e vai dizer o que aconteceu. Eu só acho Claro. que, num primeiro momento, me parece que agora, né, olhando, parece que a gente partiu para os fechamentos de comércio muito cedo. Eu acho que fechar o comércio na metade de março talvez tenha sido um erro, porque cidades e locais que não tinham caso nenhum, contágio nenhum, estavam fechadas. E se podia só fazer as medidas de distanciamento, de segurança, de não ter aglomerações e um monte de coisa, tu ia reduzir a curva, porque a moral de toda a proposta é reduzir a curva e não acabar com a curva, não evitar que ninguém se contagie, não. Algumas pessoas vão acabar se contagiando para ir gerando anticorpos e ao longo do tempo a gente passar por isso da melhor maneira possível sem estourar o sistema de saúde. Essa é a lógica do negócio. Agora,
Quanto a questão, agora eu acho que está legal a questão das bandeiras. Eu gostei disso aí. O local que está com alto contágio tem mais restrição, o local que está com baixo contágio reduz restrição. Para mim isso tá ok. Agora a questão de fiscal, né? A questão de grana para o Estado. O efeito Eu ia te perguntar colateral. isso, o impacto disso, né? O efeito colateral é muito grande, né? A economia foi impactada fortemente e impactar a economia nada mais é do que impactar a vida das pessoas. É o cidadão que está com menos dinheiro no bolso, é o cara que perdeu o emprego, é o empregado que reduziu sua carga de trabalho. A gente não pode achar isso normal e não pode achar isso justificável porque a gente, entre aspas, diz que salvou vidas. Pô, eu não sei se a gente salvou vidas tanto assim com essa atitude, mas eu sei certamente que a gente estraçalhou empregos, estraçalhou empresas, estraçalhou oportunidades de vida de algumas pessoas. Será que valeu a pena? Eu não sei. Também é analista de resultado, é difícil, né? Mas o fato é que muita gente perdeu emprego, e o fato é que muitas empresas tiveram dificuldades, e o fato é que isso gera uma redução de arrecadação para o governo. Ponto, acabou. O governo já vinha com problemas financeiros gravíssimos. Estava lá, passou um ano lá, sabe muito bem o problema financeiro do Estado. Previsão de déficit de 5 bilhões no ano passado, previsão de déficit de 4 bilhões, alguma coisa esse ano, e para 2021, agora entregaram a lei orçamentária, previsão de déficit de 8 bilhões. É déficit em cima Caramba. de déficit, é gasto em cima de gasto. E o que me incomoda disso tudo é que existem setores, órgãos e poderes que não dão a mínima vontade de participar da crise, de redução de salários, nem que seja por um momento, redução de benefícios, nem que seja por um breve momento, redução de gastos dos poderes. Não, agora o governador anunciou a grande vitória dele com o orçamento de 2021, que foi não dar aumento para os caras em 21. Ah, pelo amor de Deus, né? Aí é uma baita sacanagem. O cara dizer que é uma vitória não dar aumento para o Ministério Público, para o Judiciário, para a Defensoria em 2021 por causa do vírus. Ah, para lá, para lá. Então, eu fico muito decepcionado com algumas situações que isso gera, demonstra que tem muita gente que não está nem aí para a realidade, não está nem aí para aqueles que pagam a conta, que é só manter o seu e azar. E isso me deixa muito chateado, porque não dá para achar normal isso, um certo grupo de pessoas que vive como se nada tivesse acontecendo, enquanto todos os outros acabam tendo problemas tendo que pagar a conta. E a PEC do 10º, né, que a bancada do Novo estava junto com a frente parlamentar querendo levar adiante, ela foi bem recebida, ela ainda é uma possibilidade, ou o trabalho e o lobby dos outros poderes já colocou de lado essa ideia? Tá difícil, eu vou te dizer que tá difícil, porque a PEC do 10º, ela tenta repassar para os outros poderes aquilo que foi efetivamente arrecadado e não aquilo que foi orçado, né? E isso era muito bom para épocas onde a gente tinha orçamentos irreais, quando se previa que ia arrecadar um monte de dinheiro e na verdade não arrecadava. Só que agora o Eduardo Leite já está vindo com essa ideia de orçamento realista. Então, se ele prevê exatamente o que vai ser arrecadado, não sem muitas previsões loucas, é bem provável que quando se for arrecadar, vai arrecadar mais ou menos aquilo ali. Então, a PEC do 10º talvez não tenha tanta efetividade nesse aspecto. Mas isso acontece pelo fato do governador estar mandando os orçamentos dessa forma. O que me garante que um próximo governador vai continuar fazendo isso? O que me garante que isso vai ser uma política que vai durar durante muito tempo? Só que isso é um custo político muito grande para o governador. Ele não quer enviar a PEC do 10º porque ele sabe que isso vai incomodar ele com os outros poderes. Tanto que ele anunciou agora essa baita vitória que foi não dar aumento para os caras. Pô, que vitória maravilhosa, né? Vai economizar acho que 200, 300 milhões. Pô, imagina, o déficit vai ser 8 bi. E tu vai economizar 200, 300. Isso aí é troco, né? Isso não é nada. Então, eu acho que não vai vir do governo a PEC do 10º, a não ser que a gente pressione demais, a gente está incomodando, mas não sei se vai vir. Acredito que vai ter que vir via parlamento mesmo, não tem muito o que fazer, e vamos ter que entrar no debate jurídico disso. E, é uma possibilidade pequena, eu diria, mas que pode acontecer. O parlamento quer, pelo menos, né? Agora é o executivo que não quer. O parlamento agora quer, né? Porque a primeira vez que foi votada, o parlamento rejeitou, né, o 10º. 29 votos favoráveis, precisava de 33. Precisava de 36 para poder, né? Não conseguiu. 33. Foi uma PEC, né? Na época do Sartori. Isso. Não conseguiu, infelizmente. E tu acha que a situação fiscal do Estado ela vai piorar muito com essa situação pandêmica que a gente está vivendo? E se o socorro que foi aprovado pelo Congresso Nacional aos estados e municípios vai, de alguma forma, estancar, ou se esse dinheiro vai ser basicamente para pagar a folha salarial? É só a gente ver os números, né? Só a gente ver os números. O socorro do Congresso Nacional, pelo que parece, é 1 bilhão e 900 milhões.
A queda de arrecadação do governo em abril foi de 750 milhões, em maio a previsão de 900 milhões e vai seguir queda muito brusca. Vai passar muito fácil desses 2 bilhões. Esse socorro aí não vai ajudar muito, ele vai dar uma ajudada, mas não resolve. E aí mais toda a quebradeira que vai acontecer de empresas, mais toda a redução do trabalho, mais toda a redução da atividade econômica, cara, isso aí, a gente vai regredir uns 10 anos aí por conta da Mano, pra gente se encaminhar pro fim, uma das tuas grandes batalhas, logo no início do mandato, né, foi a questão do ICMS, que tinha sido feita uma alteração que prejudicou diversos empreendedores. Como que está isso hoje? E também uma coisa que interessa a todo mundo é se as alíquotas do ICMS, que ainda estão majoradas, diante dessa situação, elas vão acabar se mantendo nesse valor que estão hoje. É bem lembrado do ICMS. O governo, quando cai a arrecadação, o que ele pensa, né? Ó, impostos, vamos fazer os caras pagar. É mais ou menos isso aí, né? Quando a empresa não tem dinheiro para pagar suas contas, ela quebra. Quando o governo não tem, ele manda a conta pro povo. Eu dizia Ronald Reagan aí, que tinha essas sacadinhas boas. Quanto à coisa do ICMS, a questão lá da complementação do ICMS-ST, eu considero que a gente obteve uma vitória, tá? Depois a gente brigar o ano inteiro sobre aquilo, o governo finalmente cedeu e fez aquilo que a gente queria desde maio. Então, eu fiquei em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro falando o negócio, eles foram lá e aceitaram lá e morreram. Ok, deu certo. É a questão do regime optativo de tributação. Não é uma solução magnífica, até porque o próprio STF não nos permite fazer aquilo. Mas o governo fez o que a gente falou, só que 6 meses atrasado. Eu considero isso um problema grave. E a questão das alíquotas do ICMS, diz o Eduardo Leite que ele não vai mandar proposta para manter elevada. Diz ele que ele vai deixar reduzir. Eu não sei como é que ele vai fazer isso, mas diz ele que vai deixar reduzir. Eu, por exemplo, já falei claramente que eu não vou votar para aumentar ICMS, não importa o que aconteça, que reduza gasto. Eu não vou votar aumento de ICMS e parece que ele percebeu que a Assembleia não está muito disposta a fazer aumento de imposto nesse momento. Que bom, né? Que bom para o Estado isso. Mano, antes de a gente encerrar aqui, eu queria mandar um abraço aqui para um monte de gente, pro Daniel Ferrari, pro Rodriguinho, que apareceu aqui, pro Bilhalba, lá de Pelotas, pro Davi, vários irmãos aqui que vieram acompanhar a live. Obrigado pela audiência. Obrigado, Giuseppe, pelo teu tempo. Eu sei que tua vida é uma correria. Eu tinha marcado contigo ontem, né? Precisei alterar a data. Obrigado por isso. E queria que tu deixasse um recado final aí para os teus eleitores, para os demolês, enfim, para toda a ordem do Estado também. Cara, eu queria te agradecer aí pelo convite. Tu é um cara que é um exemplo para mim, sempre foi. Gosto muito de ti, gosto muito do teu trabalho. Acho que tu tem uma oportunidade muito grande aí agora nesse ano. Eu fico muito feliz de ver que eu me tornei alguma coisa para ti que tu era para mim quando eu era mais jovem. Tu sempre foi um exemplo para mim. Se eu virei um exemplo para ti, eu fico muito feliz mesmo. Tu para mim é um cara fenomenal, sensacional. Todo mundo que está acompanhando aí, obrigado por terem acompanhado. A situação é difícil, é complicada, mas não é de uma hora para outra que a gente vai melhorar o nosso país, não é do dia para a noite, não é elegendo um salvador da pátria, não é numa eleição que a gente muda o país. É ao longo de muitos anos, de muito trabalho, de muita dedicação, demonstrar para a população que elas podem viver a vida delas e melhorar a vida delas pelo trabalho delas mesmas, sem que o governo tenha que determinar, dizer como que vai ser feito. O governo ele tem que garantir o básico e sair da frente. Para mim, essa é a visão. Eu espero que isso aconteça ao longo dos próximos anos e isso é com muito trabalho pela frente. Um abraço para todo mundo aí e obrigado. Valeu, gurizada. Um abraço pro Querol aqui, senão ele vai ficar chateado. Mano, muito obrigado. E depois eu disponibilizo essa live no meu canal no YouTube. Boa noite para vocês, Giuseppe. Manda um abraço pro teu pai. Eu tô com saudade da gente sentar ali no armazém e tomar uma cerveja com altos papos. Espero que a gente consiga fazer isso em breve. Valeu, tomara. Valeu, gurizada. Um abraço. Valeu, Abreu. Valeu.